Um homem maquiavélico com uma alma negra e realmente má? Ou um pai de família com uma reputação intocável? Será que sabemos exatamente com quem convivemos? Cuidado com quem você decide compartilhar sua vida, sua casa, seus filhos. A história de hoje ocorreu na Parnaíba, que se situa no litoral do estado do Piauí, em uma família humilde, onde em uma casa de 2 cômodos vivia uma família. Maria dos Aflitos, a matriarca, casada com o senhor Francisco. A senhora Maria tinha 3 filhos, Francisca Maria, de 32 anos, que tinha 4 filhos menores, Manuel, de 18, e mais uma jovem de 17 anos. Nesta casa, somente o senhor Francisco trabalhava e trazia o sustento da família. No dia 31 de dezembro, algumas associações fazem doações de alimento e essa família foi agraciada. E a ceia seria um baião de 2 e uma proteína, peixe. Para quem não sabe, baião de 2 é uma mistura de feijão com arroz e, por suposto, uma proteína de acompanhamento, que nesse caso seria o peixe. Tudo foi feito pelas filhas de Dona Maria, a ceia ocorreu normalmente, todos foram dormir sem nenhum problema. Já no dia seguinte, muito havia do baião. Senhor Francisco pediu para ser requentado e servido. O senhor Francisco se serviu, parecia um pouco inquieto, não sentou na mesa e saiu andando com o prato. A vizinha também veio comer no dia seguinte com a família, e mais a sua filha menor. Depois desse almoço, as vítimas começaram a sentir o efeito do veneno terbufósforo, conforme apontado por laudo do Instituto de Medicina Legal IML. Dona Maria ainda não havia almoçado, e os filhos, assim que comeram, já sentiram dores e foi ela mesma quem chamou o SAMU. Esse produto químico é altamente tóxico, usado em pesticida e na composição do chumbinho. A venda dele é proibida no Brasil. Ao ser consumido por humanos, ele ataca o sistema nervoso central e a comunicação entre os músculos. O veneno causa tremores, crises convulsivas, faltas de ar e cólicas. Os efeitos aparecem pouco tempo depois da exposição à substância. Podem deixar sequelas neurológicas e causar o óbito. A suspeita da polícia é que o envenenamento aconteceu no dia seguinte ao Réveillon, porque todos comeram essa mesma refeição na noite anterior e todos foram dormir sossegados. E no dia seguinte, após requentarem o alimento, todos passaram mal e muitos vieram a óbito. Conforme o depoimento, Francisco foi o último a ir dormir depois da festa, por volta das 4 da madrugada. Ele ficou responsável por fechar a residência. Para a polícia, o suspeito pode ter aproveitado este momento para colocar o veneno no arroz. A entrada de alguma pessoa na residência que poderia ter cometido o crime foi descartada pela polícia, pois, segundo os depoimentos de membros da família, nada foi percebido. Onde familiares dormiam na casa, que tem apenas 2 cômodos, as portas não têm trancas, mas são isoladas com cadeiras e pedras. Além disso, o delegado Abimael Silva afirmou que os moradores se distribuíam pela casa, poderiam perceber facilmente alguma movimentação caso houvesse. Manuel Leandro foi o primeiro a ir a óbito, antes mesmo de chegar ao hospital na ambulância. Nos minutos seguintes, as demais vítimas começaram a passar mal e foram para o Hospital Estadual de Seu Acoverde, EDA. Segundo a polícia, há inconsistências no depoimento do senhor Francisco. Francisco relatou ter sentido os sintomas 3 horas depois do ocorrido. Ele contou à TV Clube que sentiu suor, frio e tremores e em seguida foi hospitalizado no EDA, mas teve alta no mesmo dia. A polícia acredita, com base nos depoimentos, que ele não chegou a ingerir o alimento, apenas simulou que iria comê-lo, colocando no prato e se retirando para que se fizessem pensar que ele havia comido. Para comprovar a teoria, a polícia aguarda o resultado dos exames de sangue e urina do suspeito, que poderão apontar se houve ingestão do veneno ou não. Francisco, que nega ter cometido o crime, afirma que os exames mostrarão que ele também foi vítima. Será? Após a prisão, a polícia destacou a forma como o padrasto se referia aos enteados, principalmente a Francisca Maria e aos filhos dela, dos quais 2 vieram a óbito e uma permanece hospitalizada. Ninguém sabe o que ele imaginava estar fazendo. Ele revelou que o relacionamento entre eles era conturbado, para dizer o mínimo. Ele não falava com nenhum dos filhos da esposa e tinha um sentimento de ódio específico em relação a Francisca Maria, a mãe das crianças, informou o delegado Abimael Silva. Esse sentimento de ódio era tão grande que, mesmo com ela no leito
de partida, ele não conseguia esconder isso no depoimento dele. Ele disse que quando olhava para ela sentia nojo e raiva. Isso são palavras dele, no depoimento dele. Imagine que uma pessoa que está sendo basicamente suspeita chega numa delegacia e começa a falar desta maneira. Simplesmente uma pessoa que não tem empatia, que não tem sentimento, ou talvez ele nem saiba o que é isso. Vamos para agosto de 2024, quando a primeira tragédia atingiu essa família. 2 filhos da Francisca, a enteada própria, que era odiada por ele, o Gabriel, de 8 anos, e João Miguel, de 7 anos, eles foram a óbito após consumirem um caju envenenado que eles tinham ganhado de uma vizinha chamada Lucélia Maria. Na época dos fatos, foi constatado que o caju estava envenenado com chumbinho. E quando a polícia periciou a casa da dona Lucélia, eles encontraram a mesma substância. A mulher alegou que aquilo era utilizado para matar os bichos e insetos que apareciam na sua casa e que a maioria dos vizinhos também utilizavam a mesma substância em casa. A polícia viu isso como uma suposta motivação do crime. Naquela altura, dona Lucélia foi presa. Os vizinhos incendiaram a casa dela. Agora, analisando os últimos acontecimentos, sabendo do sentimento sombrio que o senhor Francisco nutria pela mãe das crianças e pelas crianças, fica uma dúvida. Será que a Lucélia, vizinha, é inocente, que tudo não passou de um plano dessa alma obscura? E sim, o resultado saiu do exame. A Justiça do Piauí determinou nesta segunda-feira, dia 13, a soltura da senhora Lucélia Maria da Conceição da Silva, de 52 anos, acusada de envenenar os 2 irmãos. A decisão assinada pela juíza Maria do Perpétuo Socorro Ivani Vasconcelos, da primeira vara criminal da Parnaíba, saiu após um laudo do Instituto de Medicina Legal IML. Para explicar para vocês, o resultado foi feito há 5 meses atrás e somente no dia 13 de janeiro de 2025 o resultado chegou às mãos da polícia, inocentando a senhora Lucélia. Ainda no depoimento, o senhor Francisco revelou às autoridades policiais que se sentia extremamente desconfortável com a situação em que vivia, porque ele era o único a trabalhar e sustentar uma família inteira, mas ninguém queria saber de trabalhar naquela casa. E uma das pessoas que ele mais nutria ódio era pela Francisca, sua enteada mais velha. Ele disse coisas horríveis sobre ela. Ele ficava indignado que a mulher tinha 4 filhos de pais diferentes, que nenhum dos homens que ela se envolveu deu certo. E ele achava um absurdo ter que sustentar a mulher adulta e os seus filhos. Ele falava que ela deveria ter se casado com um de seus pretendentes, com algum pai de seus filhos. Ele também criticou a higiene da mulher e a sua aparência. Dizia que ela era uma mulher porca, sem um pingo de vaidade, e que as lentes de contato que ela usava era ridículo. Pelo que eu entendo da vida, quem desdenha quer comprar. Vocês conhecem esse ditado? Mas essa é a minha opinião. O senhor Francisco deixou claro para a polícia que ele simplesmente nutria um desprezo profundo pela enteada e pelos filhos dela. E todos na casa diziam que ele era um homem difícil, reclamão. Os seus enteados evitavam ficar perto do homem, que acabava sendo difícil, já que a casa era tão pequena e a quantidade de pessoas que viviam ali era tão grande, e não era nada fácil tentar se esconder do senhor Francisco. As autoridades policiais, durante a coletiva de imprensa, disseram que eles dormiam meio que todos juntos e embolados, porque não tinha muito espaço na residência, e isso era um problema sério para o senhor Francisco, que relatou que não conseguia nem mesmo ter intimidades com a sua esposa. A gente fica pensando, tá difícil, mude a sua vida. Mas a vida dos outros não te pertence, tá difícil, mude quantas vezes você quiser. Só Deus pode determinar o fim de cada ser nessa terra. De Deus vai mostrar o culpado. Tu comprou até uma coroa ontem pra Maria. Comprei, ainda tô devendo as coroas das meninazinhas. A justiça sai mostrar o culpado. Senhor Francisco, que produto o senhor usou? Eu não uso, a polícia foi lá. A polícia foi lá, senhor.
Não tenho nada a dizer não. A polícia vai saber aí. Por que o senhor fez isso? Pergunte à polícia, não pergunte nada não. O senhor tinha algum Vocês estão problema? querendo fazer algum sensacionalismo e vão querer me prejudicar. Esse caso fica sendo um dos mais perversos e trágicos exemplos. O caso de um padrasto que, ao invés de exercer um papel protetor e afetuoso para com os filhos da esposa, cometeu um ato cruel e impensável. Este tipo de crime, além de demonstrar a profundidade da crueldade humana, levanta questões sobre a segurança dos menores em ambientes familiares e a incapacidade de certos indivíduos de estabelecerem vínculos afetivos saudáveis. O caso de um padrasto que tira a vida de seus enteados de forma tão calculada e cruel é uma das maiores tragédias que podem ocorrer dentro de um lar. Vou deixar aqui os nomes de quem partiu e quem sobreviveu após tamanha perversidade. E que fique um alerta, preste atenção nos sinais. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, fique todos com Deus e até o próximo vídeo.